Eu fiz um vídeo falando sobre xenofobia e esse vídeo ele rendeu muitos comentários, muitas pessoas concordando comigo, entendendo meu ponto de vista, muitas pessoas me xingando e algumas delas ficaram um pouco confusas, pediram um pouco mais de contexto para situações que eu trouxe. Tanto que eu tentei responder alguns comentários, eu tentei explicar para as pessoas que perguntaram com respeito. Inclusive, obrigado a você que, mesmo discordando de mim, tem o seu lado cognitivo bem desenvolvido e consegue entender que o mundo ele não é binário, que as pessoas têm perspectivas diferentes e por isso que eu gostaria de trazer um pouco mais de contexto para aquele vídeo, tá? Já adianto que se você caiu aqui de paraquedas, você vai precisar assistir o outro vídeo para entender, então eu vou deixar aqui na descrição, no comentário, você assiste lá, depois você volta aqui para você entender um pouco melhor, tá? Vou comentar um pouco de cada situação e trazer um pouco de contexto, mas eu não tenho intenção nenhuma de convencer ninguém de nada. É só mesmo em respeito às pessoas que tiveram respeito comigo. A primeira situação foi quando eu conto que um gerente, ele chega até mim e fala que eu precisava aprender a como negar as coisas. O contexto era uma confraternização da empresa, onde uma pessoa me ofereceu vodka e eu falei que eu não queria. Algumas pessoas levantaram um ponto interessante, que foi que talvez eu tivesse negado de uma forma errada, talvez eu tivesse sido rude sem querer ser rude, mas naquela situação eu sou uma pessoa muito observadora. Mesmo que o meu inglês não fosse lá aquelas coisas naquela época, eu falei alguma coisa como I'm okay, thank you. Eles usam muito essa expressão pra negar as coisas, tipo, não, eu tô bem, obrigado, eu não quero. E foi isso que eu falei. O gerente se aproxima de mim e fica meio incomodado com a situação quando eu ofereço a bebida pra outra pessoa. Foi isso que incomodou ele, não foi o fato de eu ter negado. Talvez ele nem tenha prestado atenção. Tanto que ele veio até mim e falou que eu preciso aprender a negar as coisas, entende? Ele não achou legal eu estar oferecendo a bebida que alguém colocou pra eu beber, eu estar oferecendo pra outra pessoa. Conseguiu entender? Sim. Eu gostaria de frisar que no começo daquele vídeo eu falo exatamente sobre perspectiva. Cada pessoa tem a sua. Você aí, você é um ser humano único andando pelo mundo. Eu também sou uma pessoa única, não tenho outra pessoa como eu, não tenho outra pessoa como você. Então, a partir daí, a gente cria e tira conclusões a partir das nossas vivências. Naquele momento, eu achei rude, eu não gostei da forma com que ele falou comigo e eu gostaria de ter perguntado o que ele quis dizer com isso, para eu também conseguir entender o que ele quis dizer. Eu me senti mal naquela situação e eu trouxe aqui. E aqui o canal é pra gente compartilhar as coisas que passaram com a gente. Não é pra ofender ninguém, tá? Então o contexto era esse, era um cara já meio rude. Eu me senti meio assim naquele momento, mas foi algo assim, gente, muito momentâneo. Eu tenho plena consciência de todas as situações que eu trouxe aqui, elas são coisas extremamente leves. Eu conheço situações graves que geraram até violência. Porém, eu não vou contar aqui porque não aconteceu comigo. E não é uma história minha. Eu tô contando aqui nesse vídeo as histórias que são minhas. Eu tentei contar de forma leve, mesmo sendo um assunto complexo, porque eu tenho plena ciência de que isso aqui não é nada. O que mais gerou comentário foi a resposta que eu dei pro chinês, o que eu falei pra ele. Algumas pessoas concordaram comigo, entenderam o contexto daquela conversa e por que ele foi tão desagradável interromper e falar que no Brasil só tem assalto, que você sai na rua do Brasil e você é assaltado. E aí eu dei uma resposta pra ele. Se você quiser saber a resposta, você vai ter que assistir outro vídeo. Eu me orgulho da resposta? Claro que não. Eu agradeço você que veio no comentário e falou, olha, eu falaria isso. Eu acho que você poderia ter saído um pouco melhor dessa situação. Trabalhei 6 anos com liderança, eu estudei muito sobre esse assunto. E mais importante do que você saber dar um feedback para alguém, é você saber receber o feedback. Então, para as pessoas que me corrigiram, falaram que foi desnecessário, que foi desagradável, muito obrigado. Principalmente para você que fez isso com respeito. Eu concordo, eu não me orgulho, eu não faria de novo. Porém, existe algo que a gente, enquanto ser humano, a gente tem que aprender a controlar, que é a nossa língua. Eu falei no vídeo lá que foi uma reação a uma ação dele. Agora, trazendo um pouco de contexto, essa pessoa, ele era desagradável, ele tinha comentários extremamente machistas, ele era sempre inconveniente, sempre entrão, assim, na conversa dos outros. Então, tudo que eu trouxe aqui, tudo tem um contexto por trás. Eu trouxe a informação num vídeo de 10 minutos de uma maneira superficial, para gerar, sim, uma conversa entre nós. Por isso que eu fiquei até impressionada com a quantidade de pessoas que, mesmo discordando disso, me trouxeram outro tipo de visão e falaram coisas que eu poderia ter dito e ter sido mais educada, como eu disse. Tem uma frase na Bíblia que fala que quem controla a sua língua é capaz de controlar o seu corpo inteiro. E eu tô nessa jornada. Eu confesso que todas as vezes que alguém me tira do sério, que de alguma forma eu me sinto mal em relação ao comportamento de alguém, hoje em dia eu tento, assim, me policiar muito mais. Essa situação também já aconteceu há uns 3, 4 anos atrás, tá? Outra situação também que vocês comentaram, eu também gostaria de explicar um pouco melhor, foi quanto ao inglês, quanto a uma pessoa passar na porta
porta da onde estava eu e um colega de trabalho falando em português e gritar English, please. Bom, essa pessoa, ela não trabalhava com a gente, ela não era do nosso setor, digamos assim. Ela nem ficaria ali com a gente, entendeu? Só estava eu e esse colega. A gente estava fazendo, o trabalho estava sendo feito, estava tudo perfeito. A gente não estava atrapalhando ninguém. Só que eu sou a primeira pessoa, quando tem alguém, um falante de outra língua, a sempre falar em inglês. Tem um romeno, um brasileiro e eu vou falar inglês para incluir aquela pessoa. Eu tenho muito essa consciência, sempre falo inglês. Tanto que tem situações, eu nem vou trazer muito no detalhe para não parecer que eu tô justificando muito, mas já teve situações onde duas pessoas discordando uma da outra, não uma briga, tá? Apenas um momento de discórdia. Uma pessoa virou pra mim e começou a falar em português. Ela não era brasileira, mas ela morou em Portugal e sabia falar português. Eu falei, não, é o pior momento pra você falar em português, fala em inglês. E a outra pessoa percebeu exatamente, entendeu, na verdade, que eu falei pra ela falar em inglês. Então, o ponto que eu quis trazer com isso, pessoal, foi o seguinte, eu já vi isso no meio das pessoas que falam outras línguas. Italianos conversando com italianos, franceses com franceses, árabes com árabes, falando nas suas próprias línguas, e eu nunca vi ninguém ser repreendido por isso. Eu nunca vi. Você já viu? Coloca aqui embaixo se você já viu. Eu nunca vi. Eu achei que aquela situação foi desnecessária. Se foi xenofobia, talvez. Se não foi, você tem todo o direito de discordar de mim e também trazer seu ponto de vista de uma maneira interessante, como várias pessoas trouxeram. O que eu gostei foi que muitas pessoas falaram a mesma coisa, que é, às vezes eles ficam com receio de você estar falando mal da empresa. Fato, concordo, é um ponto. Mas, como eu falei, eu fui líder por 6 anos e a pessoa, quando quer falar mal da empresa, ela vai falar. Ela fala até na sua cara, ela fala, ela cochicha. E isso é difícil de um funcionário nunca falar nada da empresa, né? Ninguém aqui é santo. Quanto ao que eu falei daquele colega de trabalho que comentou sobre as pessoas de baixa estatura virem de países que não são desenvolvidos, muitas pessoas me deram vários argumentos que eu poderia ter usado naquele dia, mas, como eu falei, na hora que acontece as situações, às vezes a gente não tá preparado para elas. Pega a gente de surpresa. E eu não falei basicamente nada nesse momento pra ele, eu só perguntei por que ele tava me falando aquilo, tendo em vista que eu também tenho baixa estatura e eu também sou de um país, naquele caso ele tava falando do país da América do Sul, eu também vim de um país da América do Sul. Talvez o título do vídeo, as pessoas estavam esperando outra coisa. O que eu senti foi desnecessário, sabe? Você falar isso. Eu não abro a minha boca pra falar do país das pessoas se isso for ofender alguém. Agora eu quero entrar em outra coisa que muitas pessoas falaram, que é o brasileiro é o pior país, o brasileiro é o mais xenofóbico. Fala então da xenofobia no Brasil, que isso e aquilo. O brasileiro é xenofóbico? Pode ser? O brasileiro também pode cometer atos ridículos contra outras pessoas? Sim. A gente, entre nós, comentamos coisas que talvez não sejam muito legais? Sim. Você é perfeito? Aí, você que tá aí do outro lado, você é perfeito? Você não erra? Você não fala uma besteira? Você não... Se você chegou nesse nível, parabéns. Mas pra mim, na minha visão, perfeito, só Jesus. Se você se considera perfeito e recebeu o meu vídeo como um ataque, eu não ataquei ninguém. De nenhuma forma eu não ataquei ninguém. Eu me sinto acolhida aqui. Tipo, o que mais teve também, gente, foi pessoas mandando eu voltar para o meu país. E por eu ter, acredito, usado um exemplo de um caso que repercutiu na internet, viralizou tal, de um português, também atraí muitos portugueses aqui falando todo tipo de absurdo, inclusive que o Brasil é uma raça que deveria ser proibido de sair do Brasil. Meu amor, se você estiver assistindo esse vídeo, lugar de brasileiro é onde ele quiser. Se a gente quiser morar na Inglaterra, a gente vai morar na Irlanda, em Portugal, no Canadá, na Nova Zelândia. Quero focar nos haters aqui. Só acho muito desagradável a pessoa ela vir ofender nós brasileiros, talvez por uma experiência ruim que ela teve com o brasileiro. O brasileiro também não é... Nós não somos santos, não. Teve gente reclamando que o brasileiro escuta som alto e incomoda as pessoas. Eu também discordo disso. Eu acho que o nosso direito acaba quando começa o direito da outra pessoa. E isso não te dá direito de vir ofender uma pessoa que nunca te ofendeu. Algumas pessoas falaram que eu estava me vitimizando. Muito pelo contrário, eu não sou vítima de nada. É uma escolha minha estar aqui. Eu gosto de estar aqui, eu fui muito bem acolhida aqui. O meu melhor amigo é um inglês. A pessoa que mais me ajudou a desenvolver o meu inglês em termos de gramática foi esse inglês, ao qual eu tenho muita gratidão. E se você assistir mais vídeos do meu canal, você vai entender, porque eu já falei de várias coisas boas aqui. Só que o tema daquele vídeo era aquele. A pessoa que mais me ajudou a desenrolar uma conversação é uma pessoa da Lituânia. As pessoas que eu tenho mais afinidade são da Espanha. Eu me sinto muito acolhida aqui.
Eu não falei em nenhum momento, eu não sei porque as pessoas interpretaram que eu tô me vitimizando. Eu estou apenas comentando coisas que aconteceram pra gente ter essa troca igual a gente teve. Você assistiu o vídeo, você vai ver uma série de comentários de pessoas que passaram por coisas muito piores do que eu, pessoas que entenderam o que eu quis dizer, que tem semântica, que consegue ler contexto, e mesmo as que discordaram, muitas pessoas discordaram e perguntaram coisas porque não entenderam exatamente o que eu quis dizer. E aí eu fiz um comentário que esse também gerou, deixei até pro final, porque esse gerou polêmica. Eu disse que algumas pessoas têm inveja de brasileiro. Eu vou explicar o que eu quis dizer aqui no vídeo, e eu sei que tem pessoas que não vão entender, mas eu sei que tem pessoas que vão entender, como os próprios comentários me provaram que eu não tô sozinha nesse sentimento. Porque algumas pessoas começaram a falar: o Brasil, pior país, país pobre, que tem isso e aquilo, quem vai ter inveja? O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, meu Deus do céu. E até os próprios brasileiros, tá, gente? É a famosa síndrome do vira-lata que a gente tem. Sim, também é culpa do brasileiro a visão que as pessoas têm do Brasil. Fato, tá? Eu sei, tenho certeza que alguém vai falar isso aqui. Pelo fato da visão distorcida que as pessoas têm do Brasil, de pensar que é um país que não tem desenvolvimento, que de repente não tem pessoas qualificadas, até a falta de informação que tem sobre o Brasil, a pessoa de repente ela tem contato com um brasileiro que ele é qualificado, um brasileiro que às vezes está numa posição superior a ela em termos de hierarquia, tá? Em termos de hierarquia, superior a ela em termos de hierarquia. Aí ela começa a torcer um pouco o nariz, tipo, o que esse brasileiro pensa que ele é, sabe? E a inveja, ela é inerente à cultura, é inerente ao país que a gente vive. As pessoas são assim. Teve um rapaz que comentou exatamente isso, que às vezes a gente interpreta como xenofobia, mas aquilo é um comportamento da pessoa, entendeu? Ela é desse jeito. Por isso que eu ignoro os comentários ofensivos e os haters, porque nós somos um espelho. A gente emana aquilo que a gente é. Em nenhum momento eu ofendi ninguém, tá? Mas as pessoas, elas se sentiram ofendidas e elas vieram aqui, que se escreveram aí, tá na cabeça delas, enfim. Então, às vezes, as pessoas, elas torcem o nariz quando veem que brasileiro não é só isso que pintam, que brasileiro é muito competente. Tem também esse lado do esforço que o brasileiro tem, porque aqui, que eu observei, tá? Aqui, às vezes, as pessoas, elas têm muito um limite para trabalhar. Talvez elas não estejam erradas, já ouvi isso também, e me fez pensar, não tá errado você botar um limite e não se esforçar tanto no trabalho. Porém, eu não sou assim, eu vi que muitos brasileiros também não são. A gente se dedica, a gente se esforça, às vezes a gente trabalha depois do horário, mesmo sem ninguém ter pedido. Acaba que às vezes a gente se destaca. A pessoa que ela tem essa visão deturbada do Brasil, ela acaba se sentindo um pouco afetada, tá? Mas eu concordo que isso é independente de nacionalidade, tá? Pro comentário de uma brasileira que falou que eu sou privilegiada porque, pelo meu estereótipo, no Brasil eu nunca ter sofrido nada, apesar dessa pessoa não saber nada da minha história, eu respondi ela porque eu entendi o que ela quis dizer, que ela trouxe que talvez, dentro do contexto de imigrante, eu tenha sofrido coisas que no Brasil eu não tenha sofrido. E eu entendo o que você quis dizer. Apesar de ter tido... Eu fiquei muito surpresa que, apesar de ter tido alguns portugueses aqui que discordaram de mim e trouxeram seu ponto de vista de uma maneira normal, como uma pessoa normal faz, né? Sem precisar ofender a outra pessoa. Tiveram comentários de pessoas de Portugal, assim, muito odiosos mesmo. Assim, eu sei que não é a maioria dos portugueses. Eu fui para Portugal 2 vezes, eu amei Portugal, amei a comida, Lisboa, Porto, Sintra, achei incrível a arquitetura, fui muito bem tratada lá, então não quero acreditar que a maioria dos portugueses que fizeram esse tipo de coisa, que falaram as coisas que falaram para mim, são a maioria. E por que você tá consumindo conteúdo de uma pessoa do Brasil se você não gosta do Brasil? Esse conteúdo ele não é para você. Esse conteúdo é para quem tem discernimento e consegue entender que mesmo que você discorde de alguém, você tem 1000 maneiras de falar isso. Eu fico às vezes pensando nessas pessoas na vida real, fora da internet, se elas são odiosas assim também, ou se elas não são. Mas enfim, obrigada às pessoas que falaram para eu continuar com os vídeos, apesar de todo o hate que eu recebi. Eu vou continuar, se você puder olhar os outros vídeos do canal, você vai entender que eu quero trazer conteúdo de valor. Quero trazer uma visão real do que é morar fora do Brasil, e a visão real disso é que às vezes acontece uma situação ou outra. As coisas diferentes causam certa estranheza, a gente vai aprendendo e entendendo um pouco da cultura, aí a gente vai errando e acertando e aprendendo e evoluindo. Essa é a vida, entendeu? Ninguém nasce sabendo. Existem questões culturais que você só vai entendendo, não é no seu primeiro, no seu segundo ano morando fora que você vai entender, você vai entendendo muito, muito tempo depois, tá? Então, ter esclarecido, independente
independente de você concordar comigo ou não, eu só quis trazer um pouquinho mais de contexto para esse vídeo, porque, como eu disse em algum momento aqui, em respeito às pessoas que também me respeitaram, para você ver que o mundo tá do jeito que tá, e até uma atitude de respeito, que deveria ser comum, a gente fica, né, com gratidão pelas pessoas não atacarem as outras assim, à toa. E até eu tá usando a camiseta do Brasil, assim, ofendeu algumas pessoas, é impressionante mesmo, assim, eu fiquei de cara. Eu sei que na internet, né, é um esconderijo perfeito das pessoas que querem destilar ódio, mas o ódio, né, ele é o veneno que a gente toma esperando que a outra pessoa morra. Eu adoro frases de efeito. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nem vou falar que espero que você tenha gostado, porque eu sei que é um tema um pouco difícil de abordar e que cada um tem as suas vivências e a sua história, e que eu disse também, a sua perspectiva. Eu tô muito aberta a novas perspectivas e muito obrigado você que ficou até aqui.